e amém. Amém, queridos? Neemias capítulo 3, e o versículo mais curto que nós vamos ler até agora, sobre essa porta. Somente um versículo. Provavelmente você vai dizer: o pastor não tem muito o que falar hoje, né? Pelo contrário, eu cortei muita coisa. Quem sabe depois dessas séries de mensagens que nós tivemos aqui, sobre profetas menores, milagres, nós não podemos ter aí um tempo de estudos, né, irmãos? Eu acho que vai ser muito mais profundo. Eu cortei muito texto. Por quê? Né? Porque se fosse estudo, você estaria aqui. Alguns têm essa mania de anotar, né? Eu fiquei muito feliz em ver o irmão Adalberto anotando a mensagem, fazendo pergunta. Eu fiquei, eu falei: meu Deus, que bom, né? Sinal que é o interesse. E esse interesse gera na gente uma alegria. Pega a nossa alma e traz uma vitamina para isso. É claro que a gente não quer, eu não gosto de ser paparicado. Ontem tivemos lá na convenção e a mensagem foi Abacuque, aquele que abraça. É só você parar para ver lá ontem e ver a mensagem daqui de uma quarta-feira normal. Você vai ver que é o mesmo caminho, aquele que abraça. E o pastor levou aquela palavra numa convenção dos cariocas. Eu fiquei rindo assim, né? Porque, enfim, né? Eu falei: que bênção. O pastor prega muito, o pastor da Segunda Batista. Qual é o nome dele, você ali? Pastor Adonias, da Segunda Batista de Campos do Goitacazes. Foi uma bênção. Estivemos ali representando, né? Eu, o pastor Wagner e a minha digníssima esposa. Vi muita gente lá que conhecida, graças a Deus. Capítulo 3 e o verso 13 somente. A porta do vale, reparou-a Hanum e os moradores de Zanoa. Estes edificaram, 3:13, estes edificaram e lhe levantaram as portas com as suas fechaduras e ferrolhos, como também 1000 côvados do muro até a porta do monturo. 1000 côvados. Então Deus nos trouxe aqui para falar o seguinte: hoje, além de uma porta que deve ser restaurada, nós vamos aproveitar e vamos reedificar mais 450 metros de muros. Amém, irmãos? É a primeira porta que você vai ver como se fosse um trabalho extra além dessas portas. Irmãos, eu fiquei feliz mais uma vez, né? Alguém me chamou, eu não gosto de falar o nome, né? Mas me chamou e falou: pastor, como Deus falou sobre a porta velha, como Deus me fez recordar e valorizar algumas tradições que foram importantes para o nosso tempo. E eu fico feliz porque enquanto Deus estava nos dando a porta velha, muitas tradições, muitas coisas que eu passei na minha caminhada cristã vieram à tona. E eu sei que nós deixamos de fazer porque o tempo passou, mas não deixamos de fazer porque feriam a palavra do Senhor. É porque o tempo muda. Eu não me visto mais como me vestia alguns anos atrás. Eu não coloco mais uma calça boca de sino, como eu colocava há 30 anos atrás. Quem lembra da calça boca de sino? Usou muito, né? Dançou muito, dançou muito aquelas músicas com calça boca de sino. Eu não faço mais, mas dentro de uma tradição cristã, muitas coisas nós deixamos de fazer porque o tempo passou. Nós deixamos de brigar e dizer que a bateria é um instrumento do diabo, mas no começo era um instrumento do diabo para muitos. Nós deixamos de brigar porque a guitarra é um símbolo para muitos, um símbolo satânico. Então tocar guitarra na igreja foi uma longa jornada, foi uma briga, né, que durou muitos e muitos anos. Parece que os únicos instrumentos da época que era de Deus era o violão e o famoso pandeiro, né? Órgão veio depois ainda, tá? Eu sou um pouquinho antes disso. Quem tinha órgão era rico na época. Na época era rico. No máximo, na minha época, começou a sair aquele Cássio, aquela, né, 3/8, aquela coisa horrível, som de lata. E o pandeiro em todos os lugares.
vamos numa consagração à tarde, eram 4 pessoas e 80 pandeiros, né? E aí começou a surgir chocalhos, então a Porta Velha remete, sinfônica, ó, aí, sanfona, e você está ligado no trono, falou aqui, tu já botou aí, tá pegando, menina mesmo? Tá pegando, falou órgão, ele falou e botou órgão, sanfona, instrumentos que, né, que fizeram parte da igreja. Eu me lembro que uma vez eu fiquei encantado de um irmão que foi cantar, e ele estava tocando violão, na época era mais violão e pandeiro, e de repente ele puxa uma gaita. Eu nunca tinha visto uma gaita na minha vida, eu tinha 10, 11 anos de idade, e quando ele puxou gaita, eu falei, quero ser tocador de gaita, né? Me apaixonei pelo instrumento, e enfim, a Porta Velha trouxe boas lembranças, e lembranças que me remetem a eu entender por que eu estou aqui hoje, por que nós estamos aqui hoje, porque hoje temos a liberdade de algumas situações de tocar a nossa guitarra sem sermos satanizados, né? E nós estamos felizes porque essa porta nos trouxe. Mas a Porta do Vale, ela já tem algumas associações, principalmente no meio pentecostal. A Porta do Vale, ela traz o sentido de luta. Ninguém que está no vale está feliz. Ninguém que está no vale tem no vale como um lugar transitório. Algumas pessoas olham para o vale e falam o seguinte, não, se eu pudesse nem passava no vale. Existem alguns preconceitos, porque quem está no vale sabe a dor que sente. Quem está no vale sabe a dificuldade que se tem em passar por esse lugar. Mas só que quando é restabelecida ou reformada a Porta do Vale, o sentido desse vale não é um vale ruim de tudo. Não é um vale como é descrito e desenhado um tempo depois. É um vale que na criação e na sua essência tinha suas importâncias. E não tinha a sua feiura, como se é dito nos filmes de Hollywood. Quem nunca viu um filme de Hollywood, e principalmente nos filmes de Mediterrâneo, né? Você vai ver que aqueles homens, quando passam no vale, é um terror. Ali tem as bestas feras, ali tem a escuridão, ali paira os medos. Se tem muitos mitos de pessoas que morreram pelos vales que passaram. Você vê em Hollywood, coisa basicamente isso. É basicamente o que acontece no descrito desses filmes. Então o vale, sim, ele tem uma conotação que traz medo. Então eu fiquei me perguntando por que vai ser restaurado essa porta. Aqui que vai ser remetido a pensar na Porta do Vale como algo preciso, necessário. Porque humanamente falando, seria uma porta que não precisaria restaurar. Por mim, como homem, eu poderia levantar os tijolos, aproveitar os 450 metros de tijolos que seriam levantados para o muro e estendê-los até as portas e falar assim, o vale não faz parte da minha vida. Porque assim como os sírios pensaram, o Deus é só um Deus dos montes. É o que eles pensaram. Vamos ver o texto. Eles pensavam o seguinte, ó, o Deus de Israel, o Deus dos israelitas, é um Deus somente dos montes. Eles frisavam dizendo o seguinte, mas não é um Deus do vale. Engano. Então, é uma porta que talvez Neemias vai restaurar e traz alguns conflitos iniciais. Vale é marcado por dificuldades. Se você ler, como nós ministramos aqui, o livro de Joel, você vai ver que Joel ele trata o vale como um lugar de decisão. É o lugar de você decidir por vida ou decidir por morte. Se você parar, olhar Ezequiel, você conhece muito bem o texto, capítulo 37, não é só um vale que tem, são mortos. Imagina, o vale já é tenebroso por si sozinho, imagina ser levado, carregado pelo Espírito, a um vale onde tem os mortos. Mas também o vale não é só coisa ruim. Você vai ver que um texto de Josafá, no vale de Baraque, é chamado o vale da bênção, onde Deus dá vitória a ele. Agora o mais interessante, 1 Samuel capítulo 17, você talvez tenha lido a história muitas vezes, ouvido as mensagens muitas vezes a respeito de um jovem que derrota um gigante. Vai ver um menino, né, um adolescente que cria coragem e ele vai enfrentar o gigante. E onde que ele enfrenta esse gigante? É no vale, é o vale de Elá.
É no vale de Elá que Davi derruba os gigantes. Então o vale também é lugar de vitória. Vale também é lugar de, não só de medo, não é um lugar só de sombra, de bestas feras, mas um lugar que traz boas recordações. O problema não é o lugar, é como nós estamos posicionados com Deus. Porque se estamos posicionados com Deus, nós temos experiências no deserto, no vale, na montanha, nas águas. Mas a dificuldade e o medo que dá o nome vale é algo que assombra muitas e muitas pessoas. O vale, ao longo dos anos, ele é apresentado somente como algo sombrio e tenebroso. Então por que restaurar uma porta dessa? Por que ganharmos aqui 30 minutos, 40 minutos para falarmos sobre, melhor, 19 minutos, para falarmos sobre essa porta que foi restaurada? Porque eu entendo também que assim como as portas que nós ouvimos e falamos, tanto as portas das ovelhas como as portas dos peixes, quanto a porta velha, essa porta também é uma porta que traz oportunidade. É uma porta que Deus coloca diante de nós e fala assim: igreja relevante, vocês precisam também restaurar essa porta. Porque a porta do vale não pode ser a porta do medo. A porta do vale também é a porta da oportunidade. E nós, quando não olhamos e não acessamos a essa porta, nós perdemos muitas oportunidades de termos experiências maravilhosas em Deus. Você vai ver que essa porta, quando ela é restaurada, me remete a olhar para o vale. E o salmista, ele é bem claro ao dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque eu posso? Porque eu não tenho medo? Não, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. E aí ele usa uma expressão na continuidade do texto, ainda que o que ainda se refere ao vale é o seguinte: prepara, pois. Ele não sai, ele não tira o acesso, ele não fala assim: agora sim dos montes, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Não. Ele continua falando no vale: ainda que eu estivesse no vale da sombra da morte, eu não vou temer, o Senhor me consola e ainda prepara uma mesa para mim. Porque é no vale que tudo isso acontece. É no vale que nós vamos não temer, é no vale que nós vamos ser consolados, é no vale que nós vamos ter uma mesa preparada diante dos inimigos, sem se preocupar, porque quem tem mesa e mesa preparada, ele se assenta e descansa no Senhor. Então restaurar essa porta é restaurar uma porta que dá acesso a também oportunidade. Quando nós acessamos essa porta, se abre junto a consciência. O vale ele pode ser tenebroso, mas eu não posso andar sozinho. Não é lugar de eu mostrar a minha coragem e acessar com os meus medos e fraquejar no meio dele. Não, quando eu abro essa porta, é dizendo o seguinte: você vai reformar essa porta e quando ela for aberta, vocês vão entender que para acessar esse vale, vocês não podem ir sozinhos. Eu preciso estar com vocês. Essa porta nos mostra nossos medos e a dependência de um Deus Todo-Poderoso. Essa porta não pode faltar na nossa vida, porque nós, ao longo do tempo, nós acessamos alguns lugares e nós ficamos muito independentes, nós ficamos muito confiantes. Tem crente que é tão crente que confia muito mais em sua oração do que ao Deus que ora. Eu tive muitas experiências desse tipo. Me lembro que muitas vezes eu acessava lugares, eu ia a lugares que eram escuros. Irmão, vou falar uma coisa, não vem com esse papo não que eu não tenho medo. Não, eu me encho de coragem, mas o medo está ali. Vou voltar um pouquinho lá atrás. Eu morava em Olinda. Eu passava entre 2 cemitérios. Não tinha um poste. Não tinha luz. E eu ia, Helder, eu quando chegava perto daquela rua que eu tinha que atravessar, a rua é enorme, é comprida, você não vê a luz depois. Parava aqui assim, e agora sim, agora eu vou dar uma de crente. Senhor, vai comigo agora, vai na frente, Senhor. O medo estava ali. A coragem estava na minha oração. E às vezes eu esqueci, Deus estava na frente, mas a minha oração é aquela oração que me encorajava a ir. Senhor, vai na minha frente, acampa os anjos, que os demônios caiam por terra. Via demônios não tinha, né? Mas salve a minha ignorância. Mas o medo estava ali.
Então, acessar esse lugar não é um lugar que tem a ausência de medo, é um lugar onde você precisa exercitar a sua fé. Essa porta nos dá esse acesso. Primeiro que abrir essa porta também me remete a gigantes, como eu falei, não é? Mas me remete também a gigantes. Agora eu quero sair um pouco do vale de Elá e tratar um pouco desse vale que é descrito pela porta do vale, conhecido como o Vale de Rinom. Grave esse nome, Rinom, tanto faz o M ou o N no final, o que importa é a vocalização. Rinom, grave esse nome. Lá na frente vai entender por que eu falei para você gravar esse nome. Josué capítulo 15, do verso 8 em diante. Olha o que ele fala primeiramente a respeito sobre esse vale, anote, Adalberto. 15, verso 8 em diante. E este termo sobe pelo vale do filho de Rinom, ao lado do sul dos Jebuseus. Essa é de Jerusalém, esse vale é de Jerusalém. E sobe este termo até o cume do monte que está diante do vale de Inom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns. Todas as vezes que você vê Refaíns na Bíblia, está tratando de gigantes. A palavra original quer dizer gigantes ou tribo de gigantes. Então esse texto está falando que o vale de Rinom leva até os Refaíns. Você acessava as portas, acessava o vale, e esse vale daria o quê? Nos gigantes. Não é só Golias. Então só abre essa porta quem entende que viver grandes problemas. Reedificar essa porta é ter a certeza que você vai viver com conflitos ainda muito mais difíceis. Porque enquanto você não restaura essa porta, os seus problemas espirituais, os seus problemas de vida com Deus são anões diante de você. Mas quem decide se posicionar e reformar essa porta, vai ter que bater de frente com os gigantes. Eu sei que essa palavra não dá ibope. O que dá para ibope é falar sobre a pedra que atingiu a cabeça de Golias. Mas só que Deus não nos trouxe aqui para falar sobre coisas que dá ibope, mas coisas que alimentam a nossa fé, amém, irmãos? Eu não estou preocupado com isso, eu não preciso de ibope. Se precisasse de ibope, eu pagaria alguém para gerenciar minhas redes sociais, escolher umas fotos bem trabalhadas. Não. A palavra que alimenta diz o seguinte, ó, você precisa se reformar, se posicionar, Israel, para que essa porta ela seja reformada, e quando você acesse ela, não entenda que vai viver só os seus conflitos, mas também os gigantes. Não vai ser só pedrada não, irmão, vai ser difamação. Quem se posiciona, não é só uma coisinha que falam de você, são coisas que inventam a seu respeito. Quem se posiciona vai ter os seus problemas macros e não mais micros. Neemias restaura uma porta que nos faz lembrar que quando nós abrimos esses portões, são portões que vão nos lembrar que existe um vale que dá medo sim. Mas não só um vale que dá medo, mas os gigantes que precisamos enfrentar em toda a nossa história e caminhada. A porta do vale pode parecer não é uma coisa boa, mas não se esqueça, continua sendo a porta da oportunidade. E é intrigante falar dessa porta. É intrigante falar, porque essa porta me mostra que eu me disponibilizar para viver isso, eu vou ter problemas maiores. Então deixa quieto, pastor. Deixa quieto, não fala sobre essa porta. É porque nós não entendemos. E nós, às vezes, não entendemos de fato o que esses gigantes representam. Irmãos, fala a verdade para mim. Nós, como servos de Deus, se nós fôssemos hoje escrever sobre gigante Golias e Davi, dentro de uma perspectiva de pessoas que servem a Deus, o gigante da história é realmente Golias? Essa história só revela a grandeza de Deus, um Davi gigante em suas atitudes e um homem grande que cai por terra. Golias, em nada, ele é o gigante da história, só tem tamanho. E às vezes não abrir essa porta revela o nosso tamanho, mesmo que seja o tamanho de nossa confiança, mesmo que seja o tamanho da nossa expectativa em relação a experiências com Deus sobrenaturais. E aí quando nós não acessamos essa porta, nós vamos viver, nós vamos passar por essa terra, falando sobre a vitória de Davi sobre um gigante, mas eu não tenho coragem de abrir a minha porta e enfrentar os meus. Então essa porta
do vale é a porta que me dá acesso. Neemias, ele está reformando uma porta que acessa aos gigantes, que são fortes, que impõem medos, mas não se esqueça, gigante forte não é invencível. Quem é invencível é o nosso Deus, e eu não posso deixar de restaurar uma porta dessa, que me dá acesso à oportunidade, por medo de vale ou por medo de gigante. Então o vale de Rinom é só um vale que está ali. Essa porta também revela os nossos erros. Pastor, só vem bomba. Por que eu não separei muito versículo? Porque ia ser complicado. Mas olha o que acontece lá em 2 Crônicas, capítulo 28, no verso 1, ainda sobre esse vale de Rinom. Olha o que está acontecendo aqui. Fala sobre erros que foram cometidos, e quando eu vou, como Neemias, restaurar essa porta, e eu tenho acesso a ela, eu vou lembrar dos erros que foram cometidos, e eu não posso cometê-los mais. O texto começa dizendo o seguinte, tinha Acais, 20 anos de idade, quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, ou seja, Israel, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai, antes andou nos caminhos dos reis de Israel. Além disso, fez imagens fundidas a Baalaíns. Também queimou incenso no vale do filho de Rinom, e queimou seus filhos no fogo. Irmão, o vale de Rinom não foi feito para aquilo. Foi um lugar profanado. Foi um lugar que, resumindo, eles pegaram os filhos, Acais, fez com que o povo, ou Israel, cometesse lá o homicídio de seus filhos a Moloque. Os filhos eram queimados aonde? No vale de Rinom. Então acessar essa porta e falar o seguinte, calma aí, erros foram cometidos aqui no vale. Vale é o lugar onde Deus andaria comigo, mas é o lugar também onde eu abandonei Deus e sacrifiquei a deuses estranhos. É o lugar onde eu cometi erros e eu coloquei Deus em segundo lugar. A oportunidade que eu tinha de vencer, de passar pelo vale, mesmo com medo, mas Deus comigo, e vencer os gigantes que estão ali, eu deixei essa oportunidade para adorar outros deuses. É isso que está acontecendo aqui, nesse mesmo vale. Não basta saber só sobre os gigantes ou sobre os vales, mas também que eles afrontaram a Deus, e esse vale se tornou um vale tão terrível que o nome foi até mudado. Por causa de quê? Porque o vale é lugar ruim? Não, é porque o homem decidiu pecar naquele vale. É porque o homem decidiu. Depois que Acais passa, vem Ezequias, faz um belíssimo trabalho. Você continuar lendo o texto, depois do capítulo que nós lemos, foi o capítulo 28. Ezequias vem e faz as restaurações. A adoração precisa ser adorada a quem? A Deus. Derruba os deuses. E aí volta tudo novamente, irmãos. Estamos nas reformas das portas e dos muros. Esdras já tinha o quê? Reformado o templo. A missão agora é proteger, é acesso. Quando passa Ezequias, vem um tal de Manassés. Ele tinha 12 anos. E o capítulo 33 vai narrar sobre isso. Começou a reinar e durante 55 anos reinou em Jerusalém e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Olha o que ele faz. Tudo aquilo que Ezequias desfaz, ele vem refazendo. Conforme as abominações dos gentios, Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derrubado. Levantou altares novamente a Baalaíns e fez bosques, e prostrou-se diante dele todo o exército dos céus. Prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado. Em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Versículo 5, edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. Fez também passar seus filhos pelo fogo no vale do filho de Rinom. E usou de adivinhações, de agouros e feitiçaria. Consultou adivinhos
e encantadores. Tenho 5 minutos. E fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para provocar ira. Aquele lugar não era só um lugar tenebroso, era um lugar que agora tinha a ira de Deus. Por causa de quê? Por causa do pecado do homem. Esse papo que tudo é culpa de Adão, tá bom, eu conheço o pecado original, amém, mas nós continuamos. Não ache você, não ache, melhor eu falar de mim, não ache eu que se eu estivesse no jardim e Deus falasse o seguinte, não pode comer esse fruto, eu faria diferente de Adão. Porque o que Deus fala para não fazermos, nós fazemos porque o pecado chama. Aquele lugar virou um lugar de altares. Deus está mostrando que essa porta, ela mostra não só aquilo que o homem faz, mas também que essa porta é um lugar de conserto. Até agora, a visão é o seguinte: acessa a porta do vale, é a porta que tem o vale, que dá medo, é a porta que tem gigante, é a porta que nós erramos e precisamos ver, mas também é a porta do conserto de Deus. Estou caminhando para o final. Jeremias 19, verso 1. Assim disse o Senhor: vai e compra uma botija de oleiro e leva contigo alguns anciãos do povo e alguns anciãos do sacerdote, e sai ao vale do filho de Inom. De novo, tem o oleiro, tem o óleo, que está à entrada da porta do sol, e apregou ali as palavras que eu te disser. Por isso, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem o vale do filho de Rinom, mas o vale da matança. Irmãos, a coisa já não é boa, mas nós complicamos mais. O que Jeremias está dizendo aqui é o seguinte, a coisa já não é muito boa, mas o homem consegue piorar. O vale é um lugar de dificuldade, mas muitos crentes no vale decidem abandonar Deus. O vale pode ser para muitos um lugar só de medo, de luta e dificuldade, mas também é no vale que nós muitas vezes colocamos Deus em segundo plano. Então esse vale também é um lugar de conserto. O versículo 7 termina dizendo o seguinte, porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e farei cair a espada diante dos seus inimigos. Conserto. Aí você fala assim, pastor, mas tudo bem. Como assim, vale do conserto? Eu quero encerrar, tenho 2 minutos para encerrar com o próprio Jesus falando sobre o vale de Rinom. Pastor, Jesus não falou sobre o vale de Rinom, ele falou sobre o vale de Rinom. E aí eu preciso que você ouça com carinho, anote com carinho e pesquise. Se não for isso, humildemente eu posso vir me retratar. Mas muitas coisas que nós lemos na Bíblia, nós falamos que é inferno de Hades. E Jesus fala sobre o inferno que não é inferno de Hades. Não é inferno de queimar o espírito. Pronto para ser confrontado, irmãos? Amém? Amém? Então não vou falar não, ninguém quer saber, amém? Então não vou falar não. O vale de Rinom, Helder, na transição do Antigo para o Novo Testamento, ele é dado outro nome. É dado o nome no grego de Geena, que é o mesmo vale de Rinom. Anote, G-E-E-N-A. Na transição, esse vale teve o nome, viu? Vale da Matança. Agora, quando Jesus está aqui, ele vai falar sobre esse vale, já é o vale de Geena. É o mesmo vale, nós estamos falando de Rinom. Pode ver na palavra no original. Você gosta de ver o original? Está vendo aí? Vê no original. O texto que eu vou ler, todas as vezes que eu falar inferno, vai falar Geena, que quer dizer vale de Rinom. Literalmente, não é invenção de moda, literalmente a palavra é essa. Vale de Rinom, Geena. Abra comigo o texto de Marcos capítulo 9 e o verso 42 em diante. Jesus está falando aqui o seguinte, vocês precisam evitar o pecado a todo custo. O pecado precisa ser evitado a todo custo. Não é porque é um vale, mas precisa ser
negado, evitado a todo custo. Ele começa dizendo assim: e qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra, meus irmãos, facilitando, vamos lá, mó de atafona, e que fosse lançado no mar. Próximo versículo. E se tua mão te escandaliza, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo as duas mãos e ires para o Geena, e ires para o vale de Rinom. Essa é a palavra. O inferno aqui não é o inferno para onde vai a sua alma, não. Aqui está falando do pecado que tem que ser evitado. Por isso que a Bíblia tem fundamentos, tem exegese, e a gente precisa aplicar. Isso aqui não se aplica a você ir para o inferno, se aplica a você evitar de ir para lá. Ele está falando assim, ó, tendo duas mãos, ires para o inferno, ou para a Geena, ou para o vale de Rinom, para o fogo que nunca se apaga. É outro texto que eu não trouxe. A Bíblia fala sobre esse fogo que está direto lá, mas eu não vou falar que está lá em Isaías, não tem tempo para isso mais. Onde os seus bichos não morrem. Vale de Geena. É no vale de Rinom que isso acontece. Os bichos estavam ali vivos, comia os restos mortais dos que eram jogados ali. E o fogo nunca se apaga. Vai. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, seres lançado em Geena, ou no vale de Rinom, o lugar onde tem vida, o lugar onde era para você passar em segurança com Deus, mas decidiu profanar, colocá-lo em segundo lugar. Essa porta tem que ser restaurada para que se haja um cuidado de não pecar, não entristecer a Deus a todo custo. Ele fala, Geena, no fogo que nunca se apaga. Próximo versículo. Onde o seu bicho não morre. E o fogo, Jesus está se consubstanciando do vale de Rinom. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Vamos lá, mais um? Próximo. Acabou o texto? Não, né? Jesus, deixa eu ver aqui. E se teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor para ti entrares no reino. Aí o nego fala assim, eu vou arrancar o meu olho. Não. O sentido daqui é você evitar o pecado. Está falando sobre pecado. Não é para tu arrancar o olho não, amém, irmãos? Tem gente que tem que arrancar o olho mesmo. Tem gente que não consegue se controlar, né? Mas aqui não é sobre isso não. Irmãos, tem gente que só Jesus. Trabalhava com um cara que passava uma mulher, o crente vinha. Irmão, olha para... Não conseguia, Helder. Sangue de Jesus. Eu varão, vigia. Estão te olhando. Eu não consigo, pastor. Pior, ele falava, minha mulher sabe. Ela sabe que eu não consigo me controlar. Ela falava, tem que te largar o infeliz. E era crente, hein? Presbítero. Enfim, amém? Fala para dos outros. Lança fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um olho só do que tendo dois olhos, serem lançados ao fogo do vale de Rinom, Geena. Enfim, não se esqueça que acessar essa porta é lugar de conserto. É lugar que você tem que olhar para si e falar assim, é melhor deixar, jogar fora o que não presta, do que dar continuidade com aquelas coisas que entristecem a Deus. Esse vale representa isso. Essa porta representa isso. E eu não posso deixar de falar que essa porta é a porta que Deus está conosco. E para finalizar, guarde esse versículo, 1 Reis capítulo 20, o verso 28. E aqui de verdade eu encerro. 1 Reis capítulo 20, e o verso é o 28. Para contextualizar o que eu comecei dizendo. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse, assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Porque você nunca se esqueça, eles podem dizer que o nosso Deus não é Deus dos vales. Tanto faz nos vales ou nos montes. Ele mostra quem Ele é.
se você seguir os preceitos, reformar essa porta e acessar o lugar onde você vai viver com seus medos, mas vai vencer pelo poder que há no nome de Jesus. O lugar que você vai acessar os teus gigantes, mas você vai vencer pelo poder que há no nome de Jesus. O lugar que você vai preferir cortar o seu olho do que ficar nesse vale que foi profanado e não um lugar de sacrifício ao Senhor. O nosso Deus é o mesmo Deus. Quem muda somos nós quando acessamos essa porta. Amém, irmãos? Posso olhar por você? Você que está no vale, ou você que está com medo de acessar essa porta, coragem em nome de Jesus. É a porta que vai te dar a oportunidade de passar tremendo. A melhor coisa do mundo é tremer e fazer as coisas. Minha última experiência foi no parapente, né? Irmãos, tu achou que eu estava com medo, irmão? Tu achou que eu estava com medo? Não, olhando para mim, estava com medo? Irmão, eu puxei o cara do parapente. Quando eu falo, já tu corre. Ele falou, 1, 2, 3, eu puxei ele, vamos embora, vamos saltar daqui. Mas por dentro, irmão, só Jesus. Eu fui de fralda, amém? Cheio de medo, fui de fralda. No quartel, você acha que descer fazer rapel no quartel é com equipamento de segurança? Hoje deve ser, né? Mas na minha época não. Quem serviu aqui na época atrás? Olha lá, vocês sabem o que eu estou falando, né? Que passa por aqui, puxa, segura atrás, segura na frente. Se soltar vai morrer. Se soltar vai quebrar a perna. Hoje em dia não vai não. Não pode fazer com o menino, vai traumatizar o soldado. Hoje em dia, não, deixa eu falar, vou falar não. Mas quando eu passei pelo rapel, quando eu cheguei lá embaixo, falei, caramba, quero ir de novo. Os irmãos acham que é fácil pegar um fuzil? Hoje em dia é fácil, né? Mas na minha época, sem nunca ter visto um fuzil na vida. Pega e vai lá atirar. Como é que tu fica no primeiro tiro? Quando eu dei o primeiro, eu falei, Jesus, eu ganhei a medalha de melhor atirador da Vila Militar, em 95. Tem a medalha lá. Uma semana em casa. Dei 12 tiros no coco. No coco. Aprendendo, galera, vou te ensinar depois. Tá bom? Fuzil todo torto, regulei a alça, a massa de mira, botei do meu jeito, mirava na boca e pegava na testa. Nunca mais errei. Mas o primeiro tiro, que medo. Será que você vai explodir? Se fuzil velho, 762, estava todo enferrujado, será que vai explodir na minha cara? Eu falei, gostosinho. Mas o medo. Então acessar essa porta é vencer os seus medos. Depois de ver que tem muita coisa que você podia fazer, deveria fazer, não faz porque prefere não acessar essa porta. Deus nos trouxe aqui para falar que essa porta é tão importante quanto as outras 3 portas que nós acessamos. Essa porta que vai nos impulsionar para entrarmos por ela e vencermos principalmente a nós mesmos. Amém, irmãos? Vamos orar, curva a tua cabeça em nome de Jesus. Pai de amor, muito obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. Bendito seja o Senhor, Deus. Nós te glorificamos porque reconhecemos e entendemos que nós dependemos. Que essa palavra é o confronto que alimenta, é o confronto que impulsiona. Não é o confronto de um pastor, Deus, que nos paralisa às vezes, nos deixa triste, mas é a sua palavra. Então ela é o confronto que nos impulsiona, Deus. Então que essa palavra, em nome de Jesus, seja uma palavra, Deus, que nós colocamos para nós, de uma porta que precisa ser, sim, edificada. Uma porta que precisa ter ferrolhos, trancas, porque eu preciso acessá-la, eu preciso abri-la e ter as minhas experiências. Nos perdoe, Senhor, porque os vales, às vezes, nós decidimos colocar o Senhor em segundo lugar, confiarmos em muitas coisas, confiarmos em muitas pessoas, mas nos faz, Senhor, a depender do Senhor. Nos faz, ó Deus, a fazermos como Davi. E mesmo que esse vale seja o vale da sombra da morte, que o Senhor nos console. Ó Pai, que o Senhor prepare uma mesa, mas com tudo isso, que o Senhor esteja conosco, ó Deus. Muito obrigado. Muito obrigado pelo vales que vamos acessar daqui para frente. Muito obrigado, ó Deus, pelos gigantes que o Senhor trouxe a consciência que não serão e não são invencíveis.
Um gigante nunca vai revelar a grandeza do nosso Deus. Nós queremos no Senhor, Pai. Muito obrigado por tudo ser conosco, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. E se você recebeu essa palavra, aplauda Ele, amém? A Ele. Ele que é digno, amém?